Baudelaire, seja bem-vindo. Wagner, Heineck, Henrique Borralho entrou novamente. Vamos ver aqui nosso amigo Henrique. Eurilene Lima chegando aqui na área. Dulce Borges, Matheus Felipe. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Tem sido muito bom trocar essas ideias. E agora a gente vai retornar para a segunda hora com a fala do professor Henrique, para ele continuar desenvolvendo o raciocínio de onde ele parou. Então, o que acontece, Rogério? Quando o grupo Bilderberg institui o Fed, né, em 2 anos depois, em 1913, o Fed não tinha controle sobre os chamados bancos regionais dos Estados Unidos. Ele não tinha controle. Né? Ele tenta, na verdade, né, a todo custo, implementar o que hoje nós chamamos de recolhimento de depósitos bancários, né? Ou seja, uma espécie de centralização daquilo que é muito comum. Acaba o expediente bancário, todos os bancos recolhem o Banco Central, né? Uma garantia, né, de uma possível dissolvência em relação aos seus correntistas. O que acontece é que quando o Fed tenta, na verdade, estabelecer essa espécie de centralização, há muita resistência desses bancos chamados bancos regionais. E aí existe uma relação direta com o grande crash de 29, que é uma Sim. outra coisa que os livros de história não abordam muito. Todo mundo fala que a crise de 29 é uma crise de superprodução. Está dizendo que agora ficou baixo o som. Está baixo ainda? Está baixo? Está baixo? Melhorou. Que é uma crise de superprodução. É uma crise de superprodução. É. É uma crise Sim, de superprodução. Só que só tem um detalhe. Né? Só tem um detalhe que é o seguinte. Veja, a Primeira Guerra Mundial ela terminou em 18. É isso? isso. Então, o que se explica, por exemplo, pela débâcle da indústria europeia? Foi o fato de que as indústrias europeias, né, os estados europeus, todos se voltaram para a produção armamentícia, não é isso? Foi. Então, quem passou a suprir o mercado internacional foram os Estados Unidos. É por isso que se explica a derrocada da Inglaterra, não é isso? Como Sim. uma nação mais rica do mundo e a emergência dos Estados Unidos. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela define, né, aquilo que o Eric Hobsbawm chama de o fim do século XIX, início do século XX, né? Isso. Ela determina o descenso da Inglaterra e a ascensão dos Estados Unidos. Só tem um problema. Veja, a guerra terminou em 18, tá, Rogério? Sim. A guerra terminou em 1918. Primeira guerra. E o que a gente assiste é que há uma paulatina recuperação da indústria estadunidense, né? Sim. Aliás, europeia, Europeia. enquanto que o governo estadunidense estimula em grande escala a aplicação na Bolsa de Valores. Ou seja, como era a única indústria efetivamente a pleno vapor, qual é a propaganda que o grupo Bilderberg, que não aparece, Sim, tá? ele nunca Mas aparece. estimula, não, Nunca nunca, mas que aparece. estimula que os cidadãos estadunidenses, que ele faça o quê? Que ele aplique em bolsa de valores, porque você tem um capital extremamente alavancado. Você tem um grande crescimento de demanda, né, por produção. Então, resultado, a guerra termina em 18, tá certo? E os Estados Unidos estimulam, né, os seus cidadãos a investirem na bolsa de valores, né? Mas sabem que existe uma lenta e progressiva recuperação da indústria europeia. Ok? Ok. É isso. A guerra terminou em 18. Em 24, Rogério, você já tem sinais de uma recuperação, né,
Tô pedindo para você Henrique, só um aparecer pouquinho, melhor o teu Tom. rosto. O pessoal tá vindo. É porque o rosto está tão grande, né? Assim que talvez seja melhor Tá bom seja agora, tá essa ótimo. quarentena essa Isso quarentena aí, deve ter abordado Perfeito, horror, né? perfeito, tá ótimo, tá ótimo. Ah, Tá ótimo. então o que acontece? Em 24, tá, Rogério? A indústria europeia já estava em franca recuperação e começa a demandar, né, a atender pedidos, né, do resto do mundo, inclusive da própria América Latina. E também se explica que esse momento que a indústria brasileira finalmente ganha, né, vulto, Vulto, né? é Quando a indústria espaço, né, no brasileira mercado externo, tá? ela ganha espaço efetivamente com a Primeira Guerra Mundial. A indústria brasileira se fixa, Sim, né, com a Primeira Guerra Mundial. Vejam, tem uma coisa que não bate, Rogério, que é o seguinte: se a indústria europeia estava em franca expansão, como é que o governo dos Estados Unidos continua a estimular que os cidadãos estadunidenses continuem aplicando daquela forma agressiva? Porque o problema não é aplicar em bolsa de valores, Rogério. O problema é como o governo estimula em 24, 25, 26, 27, né? sim. Continua estimulando a prática, né? Do estímulo da aplicação na Bolsa de Valores. É uma atitude irresponsável, por quê? Porque é claro que eles tinham observadores na Europa, é Sim, claro que eles tinham os balanços, é claro, Rogério, sim, que sim. eles tinham os balanços, e o processo de crescimento acelerado da indústria europeia, é claro, é lógico que ele Na tem. verdade, era uma Né? jogada justamente para impedir que Exata, esse até porque, crescimento a- continuasse, mantivesse, né? exata, Europeu, no caso. até porque já havia telégrafo, Já. né? Telégrafo é do final do século XIX, né? Isso do século XX. Então É. já tinha telégrafo, já tinha jornais, né, de Sim. grande circulação. É. Então, assim, tem uma coisa que ninguém atenta para isso, ou poucas pessoas atentam para isso. Como é que em 27 a indústria europeia em franca recuperação, o governo americano não toma nenhum cuidado para a proteção de sua própria indústria? Quando chega em 28, é o primeiro momento em que há uma inversão da curva, né, de demanda, porque a indústria europeia começa a suplantar, né, a oferta de produtos em relação à indústria americana. Quando chega em 29, o que acontece? Por que ela é uma crise de superprodução? Porque você tem grandes papéis, né, vultuosos papéis investidos nas indústrias estadunidenses e, no entanto, já não tem tanta demanda assim, porque a indústria europeia se recuperou. O que acontece? O boom. Ou seja, o que é crítico para a produção? Muito investimento na bolsa e pouca aquilo que o Marx chamou de relação entre capital e trabalho. Ou seja, é o que seria o início, na verdade, do que nós chamamos hoje de capital volátil, né? Sim. Uma fase muito embrionária ainda. Só que o que as pessoas não discutem é que isso foi de propósito. Isso foi de propósito. E vou te dizer qual é a relação entre o grupo Bilderberg, né, e o crash de Nova York. Pós crash de Nova York, nós temos o que nós chamamos de política keynesiana, não é isso? Né? Sim, O que é a Keynes, política Walt Keynes. keynesiana? É. Exato. O que é a política keynesiana? É a centralização das relações e o controle mais efetivo, não é Pelo isso? Das Estado. atividades econômicas nas mãos do quem? Do Do Estado. Estado, do E Estado. que qual a primeira coisa que o Estado faz? Determina, né, que o controle e a emissão de papel moeda e a regulação dos depósitos bancários esteja a cargo de que instituição, Rogério? Chuta De aí. um banco central? Fed, Fed, de um né? banco Do central. Fed, É. né? Do Banco Central. Então, pós-crash de Nova York, aquele projeto lá de 1911, né, finalmente se efetiva,
que é quando o Fed passa a ter a legitimidade de emitir papel moeda, de recolher depósito bancário e de determinar isso que tu chamaste, que é a substituição da paridade Ouro por por dólar. dólar. E eu quero falar duas coisas sobre isso. Uma é a arbitrariedade da instituição do valor do dólar, chamado de Fiat. Fiat é um decreto. O que é um decreto? Quem determinou o valor do dólar? Alguém pode dizer, não, era a paridade da grama de ouro. Mentira, esse valor foi arbitrário. Tá? Uma Esse valor convenção, foi né? Foi arbitrário. uma convenção. É Uma convenção, uma exatamente. mera convenção. Foi uma mera convenção que uma outra leitura alternativa chama-se de decreto Fiat. O que é decreto Fiat? É quando você tem os grupos, né, que a partir da relação do Estado determinam o valor que a moeda deveria ter. Então foi um decreto, né, convencional estabelecendo o valor do dólar. Essa é uma coisa que foi determinante, né, para a desgraça econômica do século XX, digamos assim, e a imensa separação entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Né? O grande empobrecimento, na verdade, que o mundo assistiu, esteve diretamente relacionado com essa centralização, né, econômica estabelecida em termos de desenvolvimento econômico do mundo, sobretudo a partir do FMI, que eu vou falar já já. Tem uma coisa que agora que eu peço que as pessoas se segurem na cadeira. Que quando eu descobri isso, foi chocante. Chocante. Quando houve o crash de Nova York, é óbvio, Rogério, que você tinha milhões de fazendeiros, né, que tiveram suas fazendas hipotecadas. Por quê? Porque eles entraram no processo de colapso financeiro, né, brutal. Né? E o que aconteceu? Endividadas com os bancos, tiveram suas fazendas confiscadas. Isto gerou uma ação civil. Isso gerou uma ação civil porque os fazendeiros estadunidenses alegaram que era como é que eles poderiam sanar suas dívidas com os bancos, não é isso? Como é que eles poderiam, se a sua única fonte de renda foi confiscada, a fazenda, foram confiscadas. Então entraram com uma ação na justiça desde 1930 e esse processo se arrastou até o dia 11 de setembro de 2001. As pessoas vão já se lembrar. Não vou relacionar uma coisa com a outra. Data com a outra. Dessas pessoas. Por conta própria, eles farão isso, Henrique. Por conta própria, cada um vai fazer essas. Eu só quero dizer a eles que a ação da justiça, né, dos fazendeiros estadunidenses, cujo correu em segredo de justiça, só teve fim, né, no dia 11 de setembro de 2001. Vou deixar isso reservado. Eu acho que uma outra coisa importantíssima estabelecida sobre isso é quando, pós Segunda Guerra Mundial, você tem a instituição do FMI, Fundo Monetário Internacional. Que surge também dessa reunião que eu citei há pouco, né? E vai instituir o quê, Rogério? Como modelo econômico imposto Banco aos Mundial. bancos centrais? Exatamente. Institui o Banco Mundial, institui que os países que quiserem receberem financiamentos, empréstimos, participar da OMS, né, das relações internacionais a partir da OTAN, tem que seguir qual padrão? O padrão imposto pelo Fed. Né? Então, embora
você tenha bancos centrais estatais, né, ao contrário dos Estados Unidos, né, embora você tenha bancos centrais estatais, mas, contudo, entretanto, todavia, esses bancos centrais seguem como diretriz, né, a instituição do controle feito a partir, né, curtindo as argumentações. Muito bom, Hugo A partir. Freitas. Hugo Freitas. Curtindo, seguindo a determinações estabelecidas pelo FED. E aí o que acontece? Nós temos um modelo. Aí sim. Né, nós temos um modelo, digamos, globalizante, né, de relações monetárias, né, instituídos a partir de dois grandes grupos, um bloco socialista, né, capitaneado pela União Soviética, Uma já divisão, então né? União Uma Soviética, divisão. e de outro lado, né, um modelo capitalista capitaneado pelos Estados Unidos, né? E uma intrínseca, né, e um intensa embate e guerras estabelecidas entre esses dois modelos. E, inclusive, Rogério, boa parte do estímulo a essa disputa foi estimulada, sobretudo pelo capitalismo, porque era uma forma de você esconder as práticas políticas de grupos econômicos que controlavam, na verdade, o Estado. Né? Então, quando você tem o inimigo declarado, que era o comunismo, né, do leste europeu, você escondia, né, você efetivamente escondia as práticas exercidas, né, por esses grupos corporativos que ditavam e determinavam, inclusive estimulavam, né, a própria permanência da corrida nuclear, da Sim, corrida militar, né, um estímulo e da disputa para geopolítica. isso continuar, né? Sim, sim, E até pensando sim, né? também aí no outro lado, no outro lado não, tá conectado com isso, que é a questão de que toda vez que há uma um sinal de que vai haver alguma coisa nesse sentido, uma guerra, um embate, novamente volta a se mover essa indústria bélica, né? A indústria de armamentista que também responde a muitos interesses. Inclusive, só para dar aqui um dado, curiosidade para os nossos pessoas que estão conosco agora, e eu agradeço a todos, as três maiores indústrias do planeta são armas, drogas e petróleo. Indústria armamentícia, o negócio das drogas e o petróleo. São, digamos assim, três campos que dão muito dinheiro o tempo todo, né? E que, inclusive, é estimulado pelo próprio E é Estado. estimulado, de alguma forma, sim. Sim. Pelo próprio Sim. Estado. Né? Porque você precisa ter um inimigo, né, um inimigo declarado, para justificar o vultoso orçamento que se faz para a indústria bélica. Então, Bélica. você precisa de um inimigo, né, desse tamanho para justificar suas Para práticas as próprias Forças de Armadas segurança. também, né? Aquela Sim, parte do sim, orçamento que vai para as sim, Forças Armadas é muito grande. sim, sim. Então o que acontece? Então, havia, na verdade, um interesse por detrás do próprio capitalismo no estímulo dessa disputa, né, e na ideia de que havia, na verdade, um inimigo comum. Por outro lado, o que a capital fazia, né, do ponto de vista interno lá nos Estados Unidos e que se reverberou para o restante do mundo? Institui chamado American Way of Life, né, o jeito americano de ser, baseada na noção da casa própria, né, no casamento relativamente precoce, na instituição de filhos, como uma forma de, pelo estímulo ao consumo, né, você manter a alavancagem, digamos assim, das relações de consumo feitas nos Estados Unidos. Olha aqui uma coisa muito curiosa.
o American Way of Life, ele vai ser combatido quando? Ele vai ser combatido na década de 60 pelo movimento, a contracultura, né? tudo mais, né? A O contracultura, hippie, os hippies. que é uma coisa, eu acho que já foi mais discutida, né? Sim. Meu cunhado está aí, Marcos, assistindo, né? Ele é fã da década de 60, sobretudo do ponto de vista político, feminista, cultural, enfim, né? Mas tem uma coisa que as pessoas pouco falam, né? Ou falaram mais, hoje não falam mais, que é a contracultura, Rogério, ela foi, do ponto de vista da cultura, um dos grandes movimentos de contestação à sociedade capitalista. Sim. Sabe? Poucas pessoas falam sobre isso, né? A gente fala muito no Woodstock, fala muito no movimento do rock, enfim, das relações comportamentais, da emancipação feminina, parará, parará, parará. Das Mas o que a drogas, gente né? não fala, Das drogas também, vamos das falar de drogas, outra questão que foi muito e eu vou bombou já, a indústria das drogas, começa ali, né, a crescer naquele momento. Aí as drogas entram também nos Estados Unidos e outros lugares, e o consumo vai lá para cima, é nessa época aí, né? inclusive também como uma propaganda para combater a contracultura, é tentar resumi-la única e exclusivamente ao uso de drogas, que eu vou já falar sobre isso, Aquele né? Que é o que trinômio que vai ficou desembocar. famoso, sexo, drogas e rock and Exa roll, né? Porque aí você coloca o que é uma rock and roll junto com o sexo, que não tem nada a ver, e a da droga junto droga, para dizer, ó, são três coisas que, ruins. Você ouvir que é, música, rock and roll, que é contra as normas padrões, é você associar isso ao sexo, a música ao sexo, e junto à droga que faz um coquetel destrutivo, né? e que, na verdade, era uma forma de você, digamos, pejorativamente reduzir os efeitos, né, do que efetivamente estava se fazendo do ponto de vista de uma conscientização mundial em relação à noção de consumo, né? Sim, Que é o que vai ser o combate, na verdade, à contracultura, vai ser a retomada, inclusive, né, do capital mais agressivo e especulativo, né, o capital volátil, na década de 60, feita sim. pelos De IUPs, Nova York, que né? em grande, que em grande De Wall medida Street, né? Wall for, Street. foram os grandes líderes, né, ou os grandes participantes do próprio movimento da contracultura da década de 60. É. Né? Então, houve uma contra-propaganda, houve um ataque. Esse ataque não foi um ataque, pela primeira vez, não foi um ataque militar, porque os Estados Unidos estavam envolvidos com a guerra do Vietnã, entre outras coisas, com a chegada do homem à Lua, por outras coisas. Mas a campanha maciça e massiva, né, de contra-propaganda em relação à contracultura foi estimular. Bom, primeiro veio pela questão pejorativa, né, dessa questão do uso indiscriminado das drogas, reduzido tudo isso, na verdade, a um comportamento, né, enfim. Depois pelo estímulo, né, e pelo retorno do investimento na Bolsa de Valores, porque o capital, naquele momento, né, já estava em crise. Né? Essas ondas cíclicas que o capital passa, né, a de 70 é uma dessas crises cíclicas do capital. Né? Então, ou seja, percebendo, estimulado também pela crise do petróleo, né, Sim, por também. aquilo que se incentivou, por exemplo, na guerra do Yom Kippur, né, de Israel contra os países árabes, a guerra dos 6 dias e por aí vai. Né? Então, assim, a crise de 70 ela tem como grande métier, como grande propaganda, o estímulo à volta do consumo, tendo como inimigo, na verdade, a contracultura da década anterior. Né? E, sobretudo, o estímulo para que as pessoas voltassem a investir em bolsa de valores, que é o que culmina, na verdade, na década do movimento chamado movimento Yuppie, né, do Wall Street em Nova Sim. York. Então, o que acontece? A década de 70 ela é mais um engodo que a gente assiste da relação entre economia e política. Por quê? Porque a década de 70 assiste o nascimento do neoliberalismo, que nada mais é do que uma tática utilizada pela Inglaterra de ter colocado
a sua dívida pública no mercado de ações. Né? O que Margaret Thatcher, na verdade, faz nessa noção de redução do Estado, da austeridade fiscal, da redução do controle do gasto público e da captação de recurso, dizendo a seguinte coisa: está aqui a dívida pública da Inglaterra, tá certo? Ou seja, eu, na verdade, sou o grande acionista dessas ações, e à medida que, na verdade, a Inglaterra recuperar essa economia, toda aquela pessoa que investir comprando título podre, né, do Tesouro inglês poderá, efetivamente, né, ter um retorno duplicado, quintuplicado, né, quadruplicado. Então, essa é a grande fórmula, né, estabelecida na década de 70 pelo neoliberalismo, que vai virar a grande coqueluche, né, dos países ao longo da década de 80 e da década de 90. Não é isso? Novo Da década de referencial 90. de modelo econômico, né, a ser implantado nos demais E, bens. e por uma coisa que é engraçada, porque, na verdade, a década de 70 e 80, que são décadas chamadas décadas perdidas, do ponto de vista da economia, elas vão assistir um processo lento e gradual, né, daquilo que o capitalismo havia feito no chamado política de bem-estar social pós-Segunda Guerra Mundial, que era para se combater o socialismo do leste europeu, Sim. né, Rogério? É. O que foi que o capital fez? O capital fez um maciço investimento em política, saúde, educação, né? Porque você tinha como contraponto, né? Os estados socialistas que, Com suas embora não tivessem economias liberdade, mas planificadas, né, aquele controle muito denso, né, muito forte do Estado. mas não, um controle sobre a desigualdade social, né? Um controle sobre a desigualdade social. Então, o que vai acontecer? Você tem, na verdade, ali, nessa lenta crise, né, que o capital vai ter, um processo contínuo, né, de retomada dos seus investimentos, né, e da sua taxa de recuperação, porque entre 50, 60 e próprio 70, o volume, na verdade, gasto, né, dos recursos estatais, sobretudo no caso da Europa, para a política de bem-estar social, né, são consideradas o grande peso, né, para a dívida pública, Sim. que tem, como na verdade, como premissa a Inglaterra, né, de Margaret Thatcher. Né? Tá entendendo a Sim. correlação? Ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, você tem um movimento que o capital faz, né, em relação à política de bem-estar social, educação, segurança, saúde, piriri, 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 lá. 30 anos depois, né, 30 anos depois, a conta começa Chegar. a ser cobrada. A conta começa a chegar. E entre elas está o início da redução da cobertura social, né, Sim. com esse infame discurso do neoliberalismo. É claro, assim, que por detrás das grandes guerras, né, que fique bem claro isso aqui, por detrás de todas as guerras, quando você vai, por exemplo, na década de 60, né, há um processo de descolonização da África. Mas esse processo de descolonização é seguido pelo quê? De guerras civis. Sim. Eu poderia falar de vários países, eu vou me concentrar em dois. Eu vou me concentrar em Angola e vou me concentrar em Moçambique. Né? A independência 64 de Angola, Moçambique 65, cujas guerras civis duraram 16, 20 anos. Né? 16, 20 anos. No caso de Angola, só para pensar essa coisa entre economia e política, no caso de Angola, você tem a emergência de Agostinho Neto como líder, à frente do MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, e os grupos financiados pelo Bloco Ocidental,